Olá, meu povo, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho com a Tedma. Ela é planejadora financeira e vai trazer pra gente algumas lições sobre o financeiro da nossa empresa. Então é um tema muito atual que todos nós precisamos estar aí ligadinhos. A gente só precisa aguardar ela entrar uns minutinhos, tá? E a gente já vai iniciar todo o bate-papo. Então você precisa assistir esse vídeo, essa live, porque com certeza você vai ter insights e ensinamentos também sobre esse assunto que a gente tanto precisa, não é verdade? Para ter uma empresa bombando, uma empresa de sucesso, você precisa estar ligado a essas questões financeiras, tudo tem que estar ocorrendo direitinho para que a empresa possa fluir e possa crescer com segurança, né? Ao contrário disso, fica muito complicado de você ter uma empresa funcionando e crescendo. O financeiro é o coração da empresa, então você precisa entender sobre esse assunto e é por isso que essa live surgiu com essa temática e a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso durante esta live, tá? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui no comentário, né, ao vivo. E se você estiver assistindo depois, pode deixar nos comentários da postagem também ou procurar a gente pelo direct pra gente estar respondendo vocês, tá bom? Vamos aguardar só um minutinho até de me entrar pra ela tá nos auxiliando aí. Já entrou aqui, vou... Você tem algum amigo que tem empresa, que está querendo iniciar, você pode enviar o convite dessa live para estar participando, tá bom? A pessoa ou vendo depois também que estiver gravado. Prontinho, até já entrou. Boa tarde. Tarde. Então vamos Que bom estar aqui com vocês. fazer live. Pois é, para quem nunca fez, é muito diferente, gostoso, mas diferente. As primeiras lives que eu fiz, eu quando terminei, eu terminava assim, exato. Mas agora eu faço com mais leveza, é mais tranquilo. Agora respira tranquilo, Nelly. Principalmente quando a gente nunca entrou, né? Aí fica diferente. Aí, a Vivi chegou, ó. Vi, já tem outra pessoa aqui. Muito bom. Então, Ted, conta um pouquinho pra gente o que que é essa profissão, planejadora financeira. Conta pra gente. O planejador financeiro, né, normalmente, ele não é muito conhecido aqui no Brasil, né? E ele é muito confundido também com o consultor financeiro. O que é o consultor financeiro? O consultor financeiro é aquele que você tem que contratar para conseguir falar com ele e ele fazer o seu investimento financeiro, ou seja, ações, bolsas, tesouro e etc. Só que o planejador financeiro, ele vem um pouquinho antes do consultor. Por quê? Porque ele vem justamente para te pegar na mão. Aquele iniciozinho, ou seja, ele primeiro organiza a sua vida, as suas dívidas financeiras com o seu todo, ou seja, aquilo que você gasta, aquilo que você recebe, aquilo que você vai para as festas e consome, ou seja, é tudo detalhado. Não é tudo junto, é detalhado. Para você ter uma noção do que realmente você ganha e o que você realmente gasta. E a partir daí você ter ideia exata do que sobra ou do que não sobra. Então, assim, muitas vezes a gente pega no costume de falar assim: ah, vai entrar um dinheirinho aqui e eu acho que vai dar. Vou passar no cartão. E pá! Aí chega no final do mês e não entrou. E agora, o que é que eu vou fazer? Vou pagar o mínimo do cartão ou não pagar o cartão? E aí a gente acaba pagando juros, o que é muito complicado. Pagar juros de cartão hoje é difícil. Então, assim, o planejador financeiro, ele faz o quê? Ele te traz clareza daquilo que você realmente tem e como você pode realmente usar o seu dinheiro da melhor forma. Trazendo isso para a empresa, a gente pode comparar também com a empreendedora, né? Ela tem lá a só que chega alguém de fornecedor, né? Algum fornecedor, algum modelo novo do produto que ela vende.
Aí o que que ela faz? Não está podendo, mas compra. Porque ela sabe nela, acredita nela, ela fala que ela vai vender. Só que às vezes faz com que a empreendedora acabe entrando numa bola de neve, né? Então, o quê? Endividar. Comprou mercadoria sem o planejamento, está com peças paradas, não conseguiu vender, né? Muita estoque, e aí acaba entrando numa bola de neve. Isso acontece muito. Então é um assunto assim muito importante da gente estar conversando, trazer clareza, né, para essas empreendedoras, para elas terem toda a ciência do processo, e aí um pouquinho da minha mentoria, nós trabalhamos isso dentro da mentoria, né? O que você tem em estoque? Como que a gente vai fazer para vender esses produtos que estão aí? Qual mercadoria a gente vai apostar para comprar? Qual é o investimento que você vai estar fazendo em mais mercadoria ou é em algum outro da sua empresa? Né? Para a empresa estar funcionando, ela não precisa só de mercadoria. Tem toda uma estrutura que está funcionando. Então, a gente entra aí com planejamento financeiro, né? Tanto para a vida pessoal dessa empreendedora, quanto para a vida da empresa mesmo, né? Então, as duas coisas às vezes são juntas, são separadas. E aí você já pode entrar nesse tópico, né? Que é falando um pouquinho mais da pessoa física e da pessoa jurídica. Como administrar isso? Perfeito, Ellen. O que você falou aí é muito interessante. Por quê? Porque é justamente, vamos agora pensar no nosso guarda-roupa, né? Às vezes a gente compra uma roupa e esquece que a gente comprou aquela roupa. A gente gostou tanto que a gente vai lá e compra de novo. A mesma peça, só que de cor diferente. E aí dá aquele problema, porque a gente não sabe nem o que tem dentro do nosso guarda-roupa, porque a gente não tem aquele costume de realmente estar analisando o que a gente está comprando. E a pessoa física, ela faz isso, mas a pessoa jurídica também. Então, quando a pessoa normalmente, as nossas empresas hoje no Brasil, ela precisa sim de uma pessoa para estar orientando ele. Como? Aquilo que ele precisa fazer separadamente da pessoa física e a pessoa jurídica. Por quê? Porque a pessoa física ela existe, porém a jurídica ela só existe por causa da física, ou por causa, a jurídica só existe por causa da pessoa física. Ou seja, para você fazer alguma coisa, você precisa comprar. A jurídica ela não compra, ela tem alguém para comprar por ela. Quem é? Você, que é o empreendedor. Só que muitas vezes, pelo fato de ser o mesmo dono, a mesma pessoa, né, vamos dizer assim, você confunde e coloca tudo no mesmo cartão. Verdade. E aí é o problema. Por quê? Porque a pessoa jurídica ela precisa ter a vida dela, ela precisa ter o controle dela. Ela acabou tocando aqui o celular. Então, ela precisa ter o domínio dela. Ela precisa ter o domínio dela. O que significa isso? Precisa que ela faça o planejamento financeiro da pessoa física, mas também faça o planejamento financeiro da pessoa jurídica. Ou seja, se você coloca tudo junto, você não vai ter ideia do que realmente é seu, o que pertence à pessoa jurídica, à pessoa física, e o que realmente é da sua loja, o que realmente pertence à pessoa jurídica. E aí, na hora de pagar, você não tem o seu prolabore. O que significa isso? Significa que o que entra na empresa, você paga o que é da pessoa física e a empresa fica com rombo. Ou seja, você não tem a verdade na sua frente. Ou seja, você não tem clareza. Você não tem clareza e é justamente aí que entra o perigo. O perigo de você falir. Por quê? Porque você não pode ter essas duas contas juntas, elas precisam estar separadas. Por que elas precisam estar separadas? Porque quando acontece alguma coisa com você, quem tem que se pagar é você, é o seu salário. E o que acontece com a empresa? Quem que tem que pagar? É a própria empresa. E é justamente por isso que é necessário separar essas duas contas. E aí, vamos supor que aconteceu, né? Que quase nunca acontece, mas aconteceu da empreendedora ter as contas juntas e acabou entrando numa dívida. Como é que essa empreendedora vai ver essa situação? Pois é,
Se ela não tiver o planejador financeiro junto com ela vai ter muita dificuldade. Ela pode sair? Ela pode sair sim. Só que ela vai precisar ter muita persistência e ela vai ter muita dúvida. O planejador financeiro, ele já vem justamente para isso, para dar uma clareza para ela. Porque vamos pensar agora na nossa vida. Quando a gente está com algum tipo de problema, quando a gente está tentando resolver alguma coisa e a gente está dentro do problema, a coisa pode estar na cara, a gente não enxerga. Mas tem aqui do nosso lado o vizinho, o amigo, o pastor, o irmão. Mas, menina, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ou seja, para o outro que está do lado, é sempre mais fácil. Ele está tendo uma visão mais ampla, ele não está dentro do problema. Então, quando você contrata um planejador financeiro, além dele não estar dentro do problema e ele conseguir enxergar de uma visão um pouco mais ampla, além disso, ele ainda está capacitado para te ajudar nessa tarefa. Por quê? Porque ele já tem uma equipe com ele. Por quê? Porque ele está fazendo isso diariamente com outras pessoas, com outros empreendedores, com outras pessoas físicas. Então, quer dizer, ele pega o que ele já vivenciou lá e tenta trazer para aqui para dentro para ver se dá certo. Por quê? Porque muitas vezes acontece da pessoa falar assim, mas eu já tentei de tudo. Tá, você já tentou de tudo dentro do seu campo de visão. Mas quando você tenta do campo de visão do outro, ou seja, eu não tinha visto por esse ângulo, essa é a diferença. A mesma coisa eu escuto com mentoria, né? Eu já tentei de tudo na loja, não tá indo para frente. Você precisa de alguém de fora para te orientar. Uma coisa que você ainda não estudou, ou que estudou às vezes até viu em outro curso, mas que você não conseguiu aplicar e você está precisando de uma estratégia para conseguir efetivar aquele conhecimento, né? Exatamente. Então, ainda dentro desse assunto, né, diferenciação da pessoa física, da pessoa jurídica, também ter esse planejamento, né? Vamos falar um pouquinho sobre a reserva de emergência? Nossa, tocou num ponto maravilhoso. Estão assistindo, pode ver essa live, tá? Para outras pessoas aí do seu Instagram. Pode comentar aqui também. Se tiver alguma dúvida, eu vou estar trazendo aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? Perfeito. Ellen, o teu áudio, de vez em quando, ele dá uma falhada. Não sei se para você tá dando falhada aí, mas aqui comigo tá dando uma falhada. O que acontece? A Ellen trouxe aí pra gente um assunto muito, muito, muito interessante e que fez parte da nossa vida há mais ou menos uns 2 a 3 anos atrás. O que significa reserva de emergência? A reserva de emergência, ela não tem necessariamente assim uma regra. Não tem uma regra. Tem algumas pessoas que defendem 3 meses de reserva de emergência. Tem outros que defendem 6 meses. Tem outros que defendem 12 meses. Mas isso é indiferente. Depende de qual é a sua condição de vida. Ou seja, para você saber qual é o seu tipo de reserva de emergência, você precisa saber primeiro o quanto verdadeiramente você gasta. Qual é o seu gasto mensal? Para você sobreviver hoje, qual é o seu gasto mensal? O meu gasto mensal é de 2.000. Perfeito. Se seu gasto mensal é de 2.000, então você vai ter que ter essa reserva de 2.000 multiplicado pela quantidade de vezes que você acha que dá para suportar. Vamos supor 6 meses, que é o que muita gente defende. Eu, particularmente, prefiro estar um pouquinho mais segura, eu sou um pouco mais conservadora. Ou seja, eu prefiro colocar a reserva de emergência por 12 meses. Mas significa que eu estou errada e que o outro está certo, ou que o outro está errado e eu estou certa? Não. É apenas uma questão de segurança. O que vem ser a reserva de emergência? Reserva de emergência. Ela nada mais é do que aquele seguro ou aquele plano de saúde que você paga, mas você não quer usar. Você vai estar poupando aquele valor ali
mas para verdadeiramente usar quando for emergência. O que Aham. significa isso? Significa que, vamos supor, eu tive um acidente e estou impossibilitada de trabalhar. Enquanto não chega nada de auxílio saúde ou alguma coisa do tipo que eu tenha direito, eu vou ter aquela reserva de emergência para me auxiliar ali. Quando eu voltar a ter o meu benefício ou quando eu tiver o meu salário, voltar ao meu salário, eu vou parar de mexer na minha reserva de emergência, porque eu preciso dela novamente. Então eu só vou utilizar verdadeiramente quando eu realmente não tiver outro meio de sobrevivência. Essa é a reserva de emergência. É quando Uhum. verdadeiramente a gente não tem outra fonte de renda. Só que o nosso povo brasileiro, ele não foi muito orientado para esse negócio de reserva de emergência. Sim. Como que o nosso povo entende como reserva de emergência? Eu vou poupar. Eu vou poupar. Quanto que você vai poupar por mês? Eu vou poupar R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, beleza. Mas na primeira dor de barriga ele vai lá e usa. Não precisou ser um problema maior. Uma dor de barriga, mas é de emergência. O que significa isso? Significa que a gente só junta, mas não tem o objetivo. E o dinheiro, ele não carrega desaforo para casa. Você tem que ter foco para ele, você tem que ter o valor no banco e que a gente pega ele de qualquer forma, a gente acaba tirando de onde verdadeiramente ele precisa estar. Ou seja, reserva de emergência. Eu tenho preciso de 2.000 vezes 12. 2.000 vezes 12 vai dar quanto? 24. Então, eu preciso de pelo menos 24.000 no banco. Aonde? Onde eu vou colocar esse dinheiro? Eu vou colocar na poupança? Sim, antigamente o pessoal, vamos colocar aí uns 10, 20 anos atrás, era o local mais seguro que precisava, que a gente tinha como colocar, né? Era uma rentabilidade baixa, como até hoje é, porém você podia tirar a qualquer momento. Beleza. Só que hoje existem outras formas também de você colocar o dinheiro, como o CDI, e você tem uma rentabilidade maior que a poupança. E você Uhum. pode retirar esse dinheiro a hora que você quiser. Ou seja, ela tem liquidez diária. Essa liquidez diária significa o quê? Significa que você realmente precisou, beleza, você pode ir lá e tirar. Você não precisa esperar daqui a 24 meses ou a 5 anos. Não, você pode retirar hoje. Por quê? Porque é liquidez diária. Isso significa o quê? Significa que você pode pegar qualquer dia, desde que não seja final de semana nem madrugada. Porque ele só Uhum. consegue retirar De dentro 10 do horário às do expediente. 17, né? Do horário do De expediente. 10 às 17. Então, é aquele detalhe. A gente não tem esse negócio de reserva de emergência. A gente usa ele na hora que dá dor de barriga. A primeira dor de barriga chegou, a gente vai lá e usa. E isso é o problema. Então, primeira coisa que tem que ser feito: reserva de emergência. Para depois que você fizer a sua reserva de emergência, aí sim você começar a analisar os seus sonhos, fazer os seus planejamentos para conquistar os seus sonhos. Por quê? Porque você vai precisar de dinheiro para isso. E aí, quando eu falei que Ellen falou um negócio que a gente viveu mais ou menos alguns 2 a 3 anos, é justamente por isso. Por quê? Porque chegou a pandemia, final de 2019, início de 2020. Com a pandemia, muitas empresas fecharam, não puderam estar abertas, e até mesmo por ordem do governo. Era Sim, questão de saúde pública. Não tinha como ninguém fazer nada, porque era saúde pública. O que significa isso? Significa que muita gente precisou ficar em casa. E outra, sem receber, porque muita gente sim. foi demitido também. E pelo fato de ter sido demitido, ia ter aquela rescisãozinha ali, mas e depois?
Então, quem tinha reserva de emergência, não é que não passou, que passou bem, que não passou perrengue também, porém menos do que aquele que já tinha reserva, menos do que aquele que não tinha reserva de emergência. Por quê? Porque aquele que não tinha, que só tinha o salário mesmo do mês, ele não tinha com que contar mais. Então foi a hora que o pessoal começou a pular e começou a empreender e começou a achar um monte de solução para poder vender de casa Sim. ou vender pela internet, foi online, porque não tinha condições de ninguém sair, porque era uma questão de saúde pública. Agora imagina, se você tem uma reserva de emergência de 12 meses, a pandemia ficou pelo menos aí uns 8 meses, 9 meses, todo mundo dentro de casa, que não podia sair. E aí depois foi gradativamente liberando o pessoal. Eu acho que coisa de um ano depois é que começou o pessoal a voltar aos trabalhos verdadeiramente. Só que aí, se você não tem a reserva de emergência, como que você se vira nesse período aí de 12 meses? Foi complicado, foi muito difícil. Então, assim, nós como planejadores financeiros, a gente orienta sempre. Faça a sua reserva de emergência e não utilize com a primeira dor de barriga que der. Faça de tudo para não tirar de lá, porque você não sabe verdadeiramente como você vai ter que passar daqui os próximos meses. Então, pode ser várias situações. E o que eu pego de exemplo aí foi a nossa pandemia. Sim. E quando a gente pensa no. Você consegue me ouvir direitinho? Sim, Uhum. Quando a gente deu uma pensa no empreendedor. travadinha logo lá atrás, mas já Aham, tá bom. tá bom. Quando a gente pensa no empreendedor, ele não tem outra fonte de renda, né? Então, se ele fica sem trabalhar por algum motivo, né, algum acidente ou alguma coisa de ordem de saúde pública, catástrofe e tudo mais, como é que ele se mantém? E outro ponto aqui que eu gosto de levantar é a questão de você pagar o seu INSS. Tem muita empreendedora que começa na ilegalidade. Não, a gente não pode fazer isso. O INSS é um recurso que a gente tem que deve pagar, porque a gente nunca sabe quando vai usar. Não é só quando a gente aposentar lá na velhice. Pelo contrário, né? A gente pode utilizar, infelizmente, a qualquer momento. Porque quando o acidente vai acontecer, a gente não sabe. Então, Exatamente. a gente precisa ter essa segurança de pagar no mínimo, né, minimamente aí o INSS INSS. para garantir os nossos direitos básicos, mínimos e mínimos, bota mínimo nisso, e ter o nosso acompanhamento para a gente ter esse planejamento para se algo, né, porventura acontecer. A gente pensa também que se você é CLT e você é demitido, você demora ali no mínimo um mês, mais ou menos, para você começar a receber o seguro dos empregos. Se você sofre um acidente, você precisa do INSS, também, no mínimo, do mínimo, é um mês. Né? Às vezes você precisa de mais tempo para conseguir correr atrás da papelada e garantir o seu direito. Então é sim importante que a gente tenha esse dinheiro guardado e que a gente entre, comece a empreender da forma correta. E na mentoria eu falo isso. Um dos primeiros tópicos da mentoria é esse. Você já tem o seu CNPJ? Você já está pagando o seu seguro? Ah, não tô. Então, vamos ajustar isso. Isso é a primeira coisa que precisa ser ajustado, né? E quando a gente pensa também numa empresa que vai crescer, como é que a empresa vai crescer se ela tem o mínimo? Se ela não tem o básico? Ela precisa ter. Aí a pessoa quer ter um funcionário, o primeiro funcionário. Mas se você não tem reserva para você, imagina para esse funcionário. E se acontece alguma coisa com um funcionário ou com você, que você tem que travar ali as suas vendas, como é que fica a situação do funcionário? É muita responsabilidade, né? Então, você precisa estar amparado de diversas formas para que você possa crescer da melhor forma possível e de uma maneira mais segura possível, né? A gente não consegue prever tudo da nossa vida, mas se a gente puder, né, prever algumas coisas, fica mais fácil. Né? Exatamente isso, Ellen. E assim, a pessoa física ela precisa dessa reserva de emergência, assim como a pessoa jurídica também. Porque Sim, como a gente colocou aí, né? Teve a pandemia, o pessoal teve que fechar a loja, e aí? Não entrou salário, não entrou dinheiro de cliente, não conseguiu vender, e aí? Você tinha a sua reserva de emergência para a saúde da sua loja? Então,
é uma situação muito. É necessário. É necessário. Sim, Então, sim. assim, o INSS é porque é muito caro. Gente, é uma necessidade sua, porque na hora que tiver qualquer problema, é ali que você vai precisar ir. É ali que você vai precisar se segurar. Na verdade, o INSS, o MEI, por exemplo, não é caro. Se a gente comparar com outras coisas que a gente paga, não é caro. E é uma garantia mínima que a gente precisa ter, né? E é um serviço, inclusive, que eu ofereço dentro da mentoria, né? Relacionado a essa questão do mês, esclarecer dúvidas, como é que a gente faz esse cadastro, ao que você está amparada, né? O que você consegue de outros benefícios a partir do MEI, a partir do seu CNPJ. E para a gente finalizar, né, o nosso assunto aqui, fala um pouquinho para a gente de fluxo de caixa. E já vamos deixar, gente, a gente precisa fazer outra live para falar mais sobre isso, porque tem muito assunto interessante, inclusive sobre esses próprios tópicos que a gente já falou hoje. Dá para a gente falar mais sobre eles, dá para a gente entrar mais profundo, para as pessoas aprenderem, entenderem, né, sobre essas questões. Então, fala um pouquinho para a gente, só para finalizar aí de fluxo de caixa, recapitulando um pouquinho do que a gente falou, né? Pessoa física, pessoa jurídica, reserva de emergência. E agora nós vamos entrar, né, no assunto do fluxo de caixa para falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, pode falar, Tedman. Bom, o fluxo de caixa, na verdade, tem muita gente que fica assim um pouco confuso, né? Mas vem cá, como é que é isso? Gente, o fluxo de caixa nada mais é do que você também ter um planejamento. Sim. Ele vai entrar no seu planejamento. O que significa isso? Significa que você vai ter acesso, controle, visão, clareza daquilo que entra, daquilo que sai, das suas vendas e do seu estoque. Ou seja, daquilo que está lá parado ou não. É por isso que muitas vezes é necessário uma empresa, muitas vezes não, toda empresa é necessário que ela tenha um negócio chamado de inventário. Porque Uhum. muitas vezes a pessoa compra o produto e deixa lá no estoque. E quando chega lá no estoque, esquece. Se ela não tem validade, comprei uma blusa, a blusa não tem validade. Então fica lá 2, 3 meses a blusa parada, a pessoa esqueceu de colocar lá no local e esqueceu também de contar com ela. Então acaba que ela também é perdida. Ou seja, ela precisa entrar no seu estoque, ela precisa entrar no seu inventário. O que é fluxo de caixa, então? Fluxo de caixa é o entendimento, é a clareza de tudo que você entra, sai, vende e lucra. Essa Uhum. é a clareza que você precisa ter dentro da sua empresa. Como pessoa física, você precisa ter a clareza de quê? Sua planilha financeira. Quando eu pego a planilha ali no Google, eu vou pegar uma planilha no Google. Pode até ser uma coisa tranquila. É fácil, só que ela é engessada, ela não fala da sua realidade. Tem que ser algo que é mais voltado para você, algo que Uhum. vem da sua realidade. E por isso a necessidade do planejador financeiro. Por quê? Porque o planejador, pelo fato dele já ter esse já saber como mexer com isso, ele não vai te dar uma Uhum. coisa engessada. Sim, Ele vai fazer de acordo com a sua necessidade. Então, a gente personalizado, né? tem, exatamente, é personalizado. Então, o que significa isso? Significa que, tá lá na minha planilha que eu peguei no Google, combustível. Mas, Uhum. gente, eu não preciso de usar carro. Então, eu preciso colocar o quê? Colocar lá o meu vale transporte. Mas eu não preciso de vale transporte, porque o local que eu trabalho é aqui do lado. Então eu preciso adaptar a minha realidade. Eu não posso colocar exatamente do jeito que está lá na Sim. planilha que foi pegado no Google. Então é necessário ter a clareza, e essa clareza quem vai te dar? O planejador financeiro. Uhum. Ótimo, perfeito. Quem ainda não conhece esse serviço, Tedma é maravilhosa, pode procurar ela, tá Obrigada. bom? Fala que veio aqui do Rica de trabalho
E a gente vai trazer ela aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Todos nós, né, precisamos aprender. Finanças é um assunto que mexe com o brasileiro especificamente, porque a gente não Total. tem muito conhecimento sobre isso, né? Ultimamente que a gente está falando mais sobre dinheiro, mas antes quase não se falava sobre dinheiro, né? Então a gente precisa assim aprender, entender e melhorar, né? Tanto como pessoa física como pessoa jurídica, né? Que é um pouquinho do que eu trabalho. E você falou também sobre estoque, né? Eu também bato essa tecla na mentoria. Às vezes a empreendedora tem um monte de coisa no estoque, mas ela nem lembra o que, que ela tem no estoque. E aí ela não vende esse produto, porque esse produto fica lá. Esse produto, ele perde o seu prazo de validade. Você falou, ah, a blusa não tem prazo de validade. Na verdade, não tem, porque se é uma blusa branca, o que, que acontece? Ela fica Ricardo. toda amarelada, encardida. Se ela não estiver bem armazenada, o que, que pode acontecer? Dá mofo, você perde esse produto. Então, independente da sua área, né, calçados é um produto que tem validade muito curta, pode até não parecer quem está de longe, mas eu que entendo um pouquinho do mercado, é um prazo muito curto. Então, se você não vende ele dentro daquele prazo, você perde mercadoria, você perde dinheiro. Então, você tem ali algo ocupando o espaço, você não vende e está empatando a sua vida. Então, você precisa limpar o seu estoque, você precisa analisar o seu estoque para que você consiga vender ele, né? E mostrar eles para as pessoas. Então, é isso. Quer falar mais alguma, Tedman? Quer falar mais alguma coisa, Ted? Sim, Já, hoje eu quando quero ela já convidar. tá confundindo tudo já. É verdade, Ellen. Mas eu quero fazer duas observações. Uma Uhum, das observações é essa que você colocou aí do calçado, né? A uhum. gente, isso já aconteceu comigo. Eu gostei tanto do calçado e coloquei lá ele dentro da caixa. Não faz isso, pelo amor de Deus. E coloquei dentro da caixa e deixei lá, né? Porque na hora que eu fosse precisar usar, ele ia estar lá, né? Só que o que aconteceu? Quando eu fui usar, sabe o que ele estava? Descascando. Mas, gente, Exatamente. eu nem usei esse calçado, como que tá descascando? Outra coisa, bolsa. Sim, Deixa lá, bolsa a bolsa também. tá linda. Aí você deixa lá, daqui a pouco quando vai olhar, ela tá fazendo o quê? Descascando. Ou Exatamente. seja, querendo ou não, tem prazo de validade. E a Sim. segunda observação é, amanhã, dia 20 às 20 horas, o grupo que eu trabalho, o grupo Aham, Fieri, eles vão estar fazendo também uma live. E aham, essa live você está convidada a estar participando, vai ser também totalmente gratuita. E aham. aí você pode entrar lá no meu Instagram, que eu vou estar. Inclusive, eu já coloquei o link lá no meu Stories. Pode olhar lá que vai Aham. estar o link no Stories, pode clicar no link, porque você vai abrir no grupo. E aí, dentro do grupo, quando você entrar naquele grupo, você já vai entrar direto para o grupo da Fieri. E Sim, lá dentro, eles vão colocar o link na hora da da live. live. Então, Aham, venha, está convidado para conhecer um pouco mais desse mundo de planejadores. O Grupo Fieri é um grupo muito forte. Ele está no mercado desde 2010. aham. E quando ele começou com dois amigos que trabalhavam na XP. Quem é a XP? XP Investimentos. A XP Investimentos, ela é uma corretora onde Uhum. você contrata ela para fazer investimentos para você. Ou seja, eles é que te ajudam na parte de investimentos. Esses Sim. dois amigos saíram da XP e vieram fazer o seu próprio negócio, que é justamente o que é anterior à consultoria, ou seja, Uhum. ao investimento. É aquele que vai pegar na sua mãozinha, vai limpar a sua casa, fazer você caminhar e a partir de sua casa limpa, você começa a fazer os seus investimentos, porque aí você já está com sua reserva de emergência pronta, você já está com sua casinha toda certinha, e aí você vai colocar agora os seus investimentos para alcançar os seus sonhos. Sim. Porque, gente, é necessário você ter sonho. Você precisa sonhar. E para você realizar o seu sonho, você precisa ter dinheiro. Sem o dinheiro, você não consegue realizar o seu sonho.
além de organizar a sua conta financeira, o seu planejamento financeiro, também te levar a um propósito do que você realmente quer alcançar com aquele investimento. O que eu quero alcançar daqui a 2 anos? Ah, Uhum. daqui a 2 anos eu quero um carro. Então a gente vai investir em algo que dá rentabilidade daqui a 2 anos e você já tem esse dinheiro daqui a 2 anos. Ou seja, é alguma coisa que a gente está planejando para daqui a 2 anos. E daqui a 10 anos? E daqui a 5 anos? Ou seja, esse planejamento aí, primeiro você organiza a sua casa lá atrás. Sim. Para depois que você organizar a sua casa, depois que você fizer sua reserva de emergência, aí você começa agora a organizar os seus sonhos. Porque quando chegar na sua aposentadoria, você precisa também saber o que você quer, como você quer ser vivido, né? Como você quer viver a sua aposentadoria. Então, se você planejar de agora, chega na aposentadoria, você não vai precisar depender apenas do salário INSS. do INSS ou da aposentadoria. Você já vai ter uma renda melhor para você conquistar os seus sonhos. Poxa, eu trabalhei 30, 40, 50 anos duro e quando eu chego na velhice eu não posso nem viajar porque eu não tenho dinheiro. Então a gente está aqui para isso, para te ajudar a chegar na sua idade melhor, né? Sua melhor idade, Sim. e fazer realmente aquilo que você sonha, com saúde, porque você precisa também cuidar da sua saúde, porque se você não tiver saúde, para que você vai precisar de dinheiro? Só para comprar remédio? Então você precisa cuidar também da sua saúde, precisa cuidar do seu bem-estar, para você alcançar o seu sonho, que é de viajar, que é de comprar um carro, que é de estar cada final de semana na casa de um filho, que seja lá qual seja o seu sonho. O sonho é seu. Quem vai estar sonhando é você. Então, independe qual é o sonho. Ah, para Tedma é coisa besta. Mas o sonho é seu, não é Tedma que tem que achar. Quem tem que achar é você. Ah, eu só quero só um calçado. Tá, esse sonho é um sonho de curto prazo. Beleza. Mas e o seu sonho de longo prazo? Uma casa na praia. Opa, espera lá, uma casa na praia. Vamos lá, vamos. Ah, mas nada a ver. A casa na praia, nada a ver. É um sonho seu. Ninguém tem nada a ver com isso. Quem tem que sonhar é você. Ah, mas o meu marido tá querendo. Então tem que ter alinhamento com o marido, é esposo e esposa. Os dois juntos. Para quê? Para que os dois vivam o mesmo sonho, tá? Porque se você não viver um sonho junto com seu esposo ou vice-versa, vai dar problema. Sim. Então é necessário que os dois estejam de acordo mesmo. Então o planejamento, quando a gente faz para a família, faz para o casal. Justamente para quê? Para quando chegar aqui na nossa velhice, a gente consiga usufruir daquilo que a gente realmente planejou fazer. Aí, muito bom. Então a gente falou sobre loja, falamos sobre finanças pessoais, velhice, foi muita coisa. Mas a gente precisa marcar mais para conversar sobre isso. Volto a Será dizer um que prazer. é um assunto que. Opa, volto a dizer que finanças é um assunto que nós brasileiros pouco estudamos, né? Pouco entendemos. Então a gente precisa sim entender mais sobre isso, até para que a gente possa criar empresas Isso. sólidas, né? E crescer com sabedoria, com saúde. Então é isso. Vamos finalizar, ficamos por aqui. Agora dá um sorrisinho aí para a gente conseguir colocar a capa na live. Não garanto não, porque é muito difícil, mas a gente pode tentar, tá bom? Ah, se bem que a gente tem a capa. Aquela que eu fiz, né, de post da arte. Mas de Ah, qualquer sim, forma, é vamos finalizar verdade, é verdade. sorrindo. Para finalizar muito bonitas. Então é isso. Ah, Pessoal, deixa eu muito só tirar esse obrigada. óculos aqui, Ellen, para você fazer uma capa também legal. Porque, Ah, tá olha, eu bom. uso óculos, mas não é porque eu gosto, não, tá? É necessário. Verdade. Faz parte. Faz Então parte, é amiga. isso. Vamos finalizar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar a gente ou deixar também nos comentários, tá bom? Ah, E sim, obrigada a quem outra passou coisa por também. aqui. Outra coisa também, quem passou por aqui, deixa o coraçãozinho. Pra É gente poder saber que verdade. você esteve aqui com a gente. Eu tava esquecendo do coraçãozinho. E Coloca o compartilhar a coraçãozinho aí live, pode também. compartilhar a live depois que tiver no feed.
para entender, né, outras pessoas aprenderem mais sobre esse assunto. E se tiver algum tema específico relacionado à empresa, relacionado a Pergunta. finanças, pode falar com a gente que a gente traz para a live também, né? Perfeito. Então tá bom, vamos finalizar então. Beijos, pessoal, até mais.